Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é para apresentar aqui um probleminha muito simples, mas que demonstra um pouco de aplicação, né, um pouco de prática aí do que a gente vê em sinais, tá? O problema é basicamente a gente vai criar uma, um sinal, né? Um sinal, sei lá, sinoidal. A gente vai colocar um ruído nele e a gente vai ver, né, como é que a gente recupera esse sinal. E outra coisa que eu quero justificar aqui é que na programação a gente vai ver muito a transformada rápida de Fourier, e não a transformada de Fourier propriamente dita, tá? Lá em Sinai a gente vê na teoria, né, a série, a transformada de Fourier, tanto em tempo discreto, tanto em tempo contínuo. Mas na programação, quando a gente trabalha com bancos de dados com milhares, às vezes milhões de amostras, é, a definição analítica mesmo, ela é computacionalmente ineficiente, tá? Então, a comunidade de pesquisa aí usa um algoritmo, é um algoritmo chamado transformada rápida de Fourier, que utiliza como base teórica a transformada de Fourier propriamente dita, que usa alguns truques aí, né? Como fatorização de matrizes, utiliza potências de base 2 para otimizar, né, do ponto de vista computacional, você achar essas transformadas, tá? Não é analítico igual a transformada propriamente dita, mas é tão eficiente quanto, tá? Tudo isso para justificar porque aqui a gente vai utilizar o comando da FFT, tá? Fast. Mas a ideia é exatamente a mesma, tá? Mas busquem pesquisar aí sobre a transformada rápida de Fourier. E posto isso, vamos modelar o nosso problema aqui agora, certo? Então, vamos começar criando o sinal, né? Então, para isso, vamos criar nosso vetor tempo, né? Como é um sinal amostrado, tem que ter o tempo de amostra, tem que ter o tempinho, né? Tudo certinho. Então, vamos criar o tempo de amostra, né? Vamos colocar para ele ser 0.001, certo? E aí vamos dizer que o nosso vetor tempo, né? Nosso vetor tempo vai ser um vetor, né? Que começa do zero, vai até o 1, com tempo de amostra, né? Enfim. O nosso sinal limpo, né? Vamos colocar aí ele sendo, sei lá, a composição aí de duas senoides. Então vamos colocar aqui as duas senoides, né? Então 2 vezes π vezes, vamos colocar a primeira frequência aqui de 60 Hz, por exemplo, né? E vamos somar aqui outra senoide, né? E para ficar parecidinho, né? Tipo, dá pra gente enxergar uma forma de senoide bonitinha, vamos colocar aqui uma frequência parecida. Vamos colocar aqui de 80, certo? Vamos criar agora o nosso ruído. Nosso ruído, obviamente, vão ser injeções, né, aleatórias ao longo do tempo, né? Pequenas injeções aleatórias ao longo do tempo. Para isso, o comando é random e range n, para a gente dizer aqui que vai ser um ruído gaussiano. Tá? Mas tem outros tipos de ruído que você pode usar aqui. Range n e, obviamente, durante todo o nosso tempo. Né? Então vai ser len tempo. É melhor criar uma variável para isso até, né? Vamos chamar de n, né? Que seria o número de amostras, né? Então isso aqui vai ser o len do tempo. E aqui eu vou colocar um n para não precisar ficar escrevendo, né? Da hora. Certo. E o nosso sinal com ruído, né? Sinal com ruído. Para pensar agora, seria mais eficiente escrever sinal ruidoso, né? Mas aí o sinal com ruído mesmo vai ser o sinal limpo mais o ruído. Pronto. E agora vamos plotar esses dois caras, né? Para ver como é que fica. plt.plot no tempo, ou t no caso, sinal limpo e o plot
Sinal com ruído. Tá. Não deu para ver direito o sinal limpo, vamos colocar a cor verde. Vamos colocar a cor daqui como sendo vermelha. Nossa, não dá pra ver nada. Vou colocar aqui azul. Vamos ajustar, na verdade, a amplitude do ruído aqui, né? Pra ficar melhor de ver também. Vamos colocar uma amplitude 3. Vamos colocar aqui um verde. Vamos ajustar o tamanho da figura aqui. Enfim, não tá dando pra ver muito bem aqui, né? Mas percebam, geralmente em laboratório o que a gente capta é esse cara vermelho, tá? O que a gente capta é esse cara vermelho. O que a gente quer, na verdade, é esse cara em verde aqui. Ó. O que a gente quer é essa coisa bonita, bem comportada. Só que não dá pra ver, né? Geralmente o que a gente acaba vendo é esse cara daqui, que não dá pra tirar nenhuma informação, não dá pra saber nada, tá? Por quê? Porque geralmente a gente está olhando de primeira para o domínio do tempo. Então a forma mais eficiente da gente olhar as coisas é trocando o domínio, né? Então é aí que nasce a ideia de análise de Fourier, né? Então a gente vai olhar para isso aqui agora, né? A gente vai olhar para isso aqui agora através de outro. Agora ficou melhor a imagem, né? Enfim, a gente vai olhar isso aqui agora através de outro domínio, né? O domínio da frequência, tá? Então a gente vai vir aqui, por exemplo, e a gente vai pegar o nosso sinal com ruído, Fourier agora, né? Colocar um F. E o comando aqui, né, para transformada rápida de Fourier, né? A gente vai no NumPy, na parte de transformada rápida de Fourier, e a gente vai aplicar a transformada rápida de Fourier no nosso sinal com ruído, certo? Isso aqui durante todo o tempo, obviamente, né? Então vamos colocar aqui N, certo? E agora, o que a gente quer? A gente quer analisar é, o nosso espectro de, de amplitude, né? A gente quer ver quais frequências estão contribuindo efetivamente para a potência do sinal, certo? Então para isso, vamos criar uma variável aqui chamada, sei lá, potência, né? Pot. Vamos criar uma variável na verdade chamada magnitude, né? Isso aqui vai ser a magnitude ao quadrado, né? Mas para aqui tá tudo certo. Por quê? Como é que a gente calcula a magnitude? Lembra lá de série de Fourier que a gente está pegando, na verdade, números complexos aqui, né? E para a gente extrair a magnitude de número complexo, como é que a gente faz? A gente pega o número com... Opa! A gente pega o número complexo e multiplica pelo seu conjugado, né? Isso aqui dá a magnitude ao quadrado, na verdade. Certo? Isso aqui dá a magnitude ao quadrado, na verdade. E para normalizar, né, para não ficar números muito grandes, é uma boa prática você dividir, né, pelo seu espaço espectral aí, certo? Então, aqui está a nossa magnitude. E agora, a gente quer plotar essa magnitude, a gente quer ver esse espectro de frequência. Né? Então, lá da mesma forma, para o tempo, que a gente criou um vetor de tempo, a gente tem que criar um vetor de frequências aqui, né? A gente tem que criar um vetor de frequências aqui, né? Então, F vai ser igual a... Então, vamos na forma prática aqui, né? Vamos pegar o nosso espaço, né? O nosso tempo. Aí o tempo de amostra, certo? Isso daqui a gente vai pegar, né? Num alcance do nosso tempo.
E agora a gente vai plotar essa... Isso aqui seria, isso aqui seria como se fosse um... Isso aqui é, na verdade, né, aquele espectro de amplitude, né? Poderia fazer o espectro de fase também, tá? Mas aqui é o espectro de amplitude do nosso sinal. Enfim, mag. Certo. E aqui a gente vê que ele está replicando, né? Lá em sinais a gente vê, né, que de fato, né, o nosso espectro ele se repete, né, em um espaço de frequência, em um espaço de frequência. Aqui para facilitar a visualização eu vou colocar um corte aqui, tá? Vamos colocar isso aqui indo do zero até... Isso aqui é mais ou menos até o 500, né? Só para melhorar um pouco a visualização aqui. E pronto. Então a gente vê que tem duas frequências, né? Que contribuem de fato para o nosso espectro, né? Tem essas frequências aqui, né? Que dá para ver que é a de 60 e a de 80, e o resto aqui é o de ruído, né? Então, a gente pode abusar do poder computacional que a gente tem hoje em dia, né? Porque antes, a gente poderia ter que projetar projetar um filtro, né? Passa-faixa, né? Para só deixar passar as frequências que estejam nesse intervalo aqui, né? A gente teria que... Ou então projetar um filtro passa-baixa que tem como corte aqui o 100 Hz, por exemplo, certo? Mas aqui a gente pode fazer algo mais simples, tá? Que é simplesmente olhar e fazer um corte aqui, né? Por exemplo, vou tirar um print aqui. Por exemplo, a gente está vendo essa situação aqui. A gente está vendo essa situação aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte do seguinte. Por exemplo, vamos fazer um corte aqui no 100. Certo? O que eu vou falar? Eu vou falar o seguinte. Todos os coeficientes, né? Pensa em série de Fourier. Todos os coeficientes que tiverem amplitude menor que 100, eu vou cortar. Tá? Então, está lá a minha série de Fourier com vários coeficientes, né? Com diferentes amplitudes. Eu vou olhar um a um, né? Esse coeficiente, esse coeficiente, esse coeficiente. Vou falar, se esse coeficiente tem amplitude menor que 100, eu vou cortar. Esse aqui tem menor que 100, eu vou cortar. Esse tem maior que 100 ou igual a 100, vou deixar. Certo? E aí eu vou cortando todos. E todos os coeficientes que sobrarem, que tem amplitude maior que 100, eu vou deixar eles, né? Eu vou ter esse conjunto e eu vou reconstruir o meu sinal com base neles. Certo? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou vir aqui. Note que isso aqui seria quase uma ideia, assim, né? De filtro ideal, né? Só que você está olhando um a um, né? Cada elemento, a elemento, a elemento, a elemento. Isso é possível hoje em dia por conta do poder computacional muito grande que você tem até mesmo dentro da sua casa, né? Então, eu vou definir aqui os elementos que eu quero. Vão ser os que têm magnitude, né? Vão ser os que têm magnitude maior que 100. Por exemplo, pode ser um corte qualquer, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 150, por exemplo. E aí vamos colocar um print elementos aqui, né? Para vocês verem como é que fica. Aí tá aqui, false, 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 reticências, aí vão ter alguns lá que vão ser true, por exemplo. Certo? Por que isso? Porque agora eu posso reconstruir os caras que eu quero com esses elementos aqui, né? O que eu vou dizer? Qual que, qual que vai ser a lógica, né? Eu vou fazer agora o meu sinal com ruído filtrado, mais ou menos assim, né? Seria quem? Seria os meus elementos que multiplica o meu sinal com ruído normal de Fourier. Certo? Por quê? O que for falso, ele vai cortar. E o que for true, ele vai deixar igual. Vocês entenderam qual a lógica
dessas duas linhas de código, aqui eu estou pegando os elementos que são superiores a 150 e, e aqui eu estou pegando os elementos, aqui eu estou mantendo, né, os coeficientes anteriores que são maiores que 150. E eu vou reconstruir o meu sinal com base nisso. Como é que eu reconstruo? Eu vou usar a transformada inversa de Fourier. Então eu vou dizer que o meu sinal, agora filtrado, ele vai ser a minha inversa aqui, né? Certo? E aí agora eu vou plotar aqui os dois, né? Eu vou dar um plot no meu no tempo agora, né? plt.plot tempo, meu sinal é t na verdade. Meu sinal filtrado e eu vou dar um plt.plot o meu sinal limpo, né? Então vejam aqui que a gente recuperou, mas não ficou 100% igual, né? A gente recuperou o sinal com as frequências que a gente queria, mas não ficou 100% igual. O motivo de não ficar tão 100% igual vem de várias coisas, né? O primeiro motivo é que a transformada rápida de Fourier, ela não é a definição analítica, né? Ela usa truques para deixar computacionalmente mais eficiente. Outra coisa, obviamente, é que não existe filtro ideal quando você vai recuperar o sinal. Tem vários motivos para ser discutido porque você não recupera assim com exatidão o sinal anterior, tá? Mas você pode melhorar isso aqui. A gente pode tentar colocar um filtro aqui melhor, sei lá, um corte de 100 mesmo. Enfim, não melhorou nada. Mas essa é a ideia primordial de você utilizar comando simples para você ver o espectro, né? Você filtrar o que você quer. Essa ideia de filtrar é muito interessante, tá? Essa ideia de filtrar é muito interessante. Vão existir ruídos que você não vai dar para fazer isso. Por exemplo, vão existir ruídos que é, vão gerar potência em uma frequência específica, né? Então, por exemplo, imagina que tem um ruído específico na frequência de 300 Hz que está aqui, tá? Então, essa ideia de filtragem talvez não seja uma ideia tão boa, né? Porque você vai estar colocando essa frequência para passar. Então aí talvez seja mais eficiente você fazer um design de filtro, né? Passa a faixa mesmo, certo? Nesse caso aqui é até mais eficiente do que um passa-faixa aqui, né? Porque o passa-faixa ainda iria pegar esses pequenos ruídos aqui, né? Você está pegando o filtro aqui na amplitude direta, que também é eficiente, tá? Mas não seria eficiente se você tivesse um ruído com amplitude mais alta é, pontualmente, né? Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.